Olá, capricornianos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma leitura para o seu signo. Começando, Capricórnio, pela energia que vai estar fluindo para vocês durante esse período. Vamos ver como que as coisas vão se desenvolver. E, Capricórnio, vocês vão passar por um período na qual algo vai se transformar na sua vida. Essa transformação, ela pode tanto fluir de dentro para fora, quando você faz uma mudança no seu campo interno, seja em relação a hábitos, saúde, pensamento, né? Quando você faz uma alteração e uma mudança importante, como também isso flui no externo. Então, tem mudanças aqui acontecendo. Vocês vão perceber, durante esse período, que vocês podem estar sendo mais recomendados em situações que vocês estão sendo mais chamados para trazer soluções ou para tomar certas iniciativas. É como se vocês estivessem gerando uma confiança para os demais. E isso vai abrir portas para vocês. Essa é uma energia que, quando fala dessa alteração de ciclo, eu quero que vocês entendam, Capricórnio. Isso pode ser pelo fato de ser o mês de novembro e como as energias elas acabam fluindo, porque considere que o mês de novembro é um mês onde tem que acontecer às vezes coisas que te pega de surpresa, às vezes mudanças extremamente sérias, preocupantes, como pode trazer nascimentos, crescimentos e até finais aqui. Só que esse período agora para vocês é um período que vai mudar toda a sua rotina. Se você estava ali acostumado ou acostumada a viver no automático ou a ter uma vida sempre rotineira, né, monótona às vezes, sempre fazendo as mesmas coisas, lidando com as mesmas pessoas, isso não vai se manter. Então essa mudança ela vai te levar para um outro aspecto, para um outro nível. Só que é importante considerar o seguinte: este outro nível, este outro aspecto é algo bom, é algo que vai gerar algum rendimento, algum crescimento, porque também transformações elas podem implicar muitas vezes em situações que precisam ser experienciadas, por exemplo, aprendizados, para que você modifique algo ou tome iniciativas mais diretas. Vamos continuar aqui com a energia complementar, o que pode estar sendo assim desafiador para vocês nesse momento. E vocês podem estar lidando com alguém de Gêmeos. E se, não for ali uma energia geminiana, Capricórnio, vai se tratar muito de comunicação, ideias. Isso pode, de alguma forma, estar sendo desafiador para vocês em quais termos, né? Possivelmente, vocês podem estar tendo que serem mais anfitriãos ou mais cordiais, claro, dependendo da situação. Vai haver um destaque intelectual, né? Então, possivelmente a maneira qual vocês se expressam, a maneira como vocês se comunicam diante daquilo que você faz, isso vai estar se destacando bastante. Só que comunicação, ela não flui só em áreas de produtividade. A comunicação, ela também vai fluir dentro das relações. Então, possivelmente, a maneira como está sendo comunicado, a dinâmica como uma relação está sendo tratada,
pode trazer aí transformações para vocês, tá? Então, um exemplo, às vezes você está conversando ali com a pessoa que você se relaciona e uma conversa ela define uma mudança dentro deste relacionamento, bem? Vamos seguir aqui com as energias para entender um pouco mais sobre tudo isso, por que que as coisas estão fluindo dessa forma. E aqui, Capricórnio, eu tenho amor não correspondido. Essa energia de amor não correspondido, ela não se aplica somente em questões, vamos dizer assim, de vida afetiva. O amor não correspondido é tudo aquilo que você quer muito, deseja muito, é dentro desses termos, tudo bem? Uma coisa que você espere ali que se desenvolva e de alguma forma isso acaba não te correspondendo. Isso acaba não tendo uma certa validação. É claro que, como existe transformação acontecendo e comunicação ativa, isso pode representar muitas vezes alguém ganhando uma consciência ou alguém ganhando, assim, acordando, né, para uma realidade na qual ali não existia essa reciprocidade, não existia essa amizade, não existia esse laço familiar, como muitas vezes você estava conduzindo, não existia sentimento nessa situação. Então vocês vão perceber isso, que em algum determinado momento tem alguma coisa que não está te correspondendo. Pode ser uma coisa que você realmente ama ou que você tem um determinado sentimento de amor ali. Pode ser um projeto, uma carreira, uma relação, independente de qual fator seja. Então vai trazer essas circunstâncias, tudo bem? Vamos seguir, Capricórnio. Eu sinto que a comunicação aqui ela vai ser praticamente a resposta que vocês estavam buscando diante daquilo que vocês estão experienciando no momento. Vamos continuar aqui, vamos entender um pouco mais. Fala sobre finalizações, Capricórnio. Então, realmente aqui algo está sendo finalizado, algo não vai se manter mais como antes. E o que está sendo finalizado aqui está relacionado com mentiras, coisas que estavam sendo feitas às escondidas. Qualquer tipo de situação que esteja sendo criada uma falsa esperança, isso está sendo encerrado nesse período para vocês. É interessante porque eu vou tentar ir mais a fundo aqui, até onde for me permitido, para trazer uma breve explicação aqui para vocês. Quando eu olho para essa energia, quando eu capto a energia aqui, eu realmente sinto que poderia estar sendo criada uma falsa esperança em uma coisa que é realmente importante. É importante para uma sociedade, é importante para um meio familiar, é importante para a família, para os filhos, ou que seja importante para uma relação. Então, isso aqui não é uma coisa simples, uma coisa que esteja afetando apenas vocês. É uma coisa que afeta um todo. Só que havia mentiras, coisas sendo ocultadas, coisas sendo feitas por debaixo dos panos. E quando eu pego essa energia do amor correspondido aqui, Capricórnio, eu entendo que
Alguém criou uma expectativa em algo que você realmente considerava, ou melhor, que você considera ou sente um sentimento extremamente forte, só que isso vai ser finalizado porque havia mentiras e falsa esperança, falsa ilusão. Em alguns pontos poderiam até ter abusado da fé alheia ou se aproveitado no momento de vulnerabilidade de alguém. E agora isso vai chegar ao fim. Tenho comunicação, mensagens, rede social, e-mails, informações vindo à tona em relação ao que está sendo feito, em relação ao que está acontecendo. E vai envolver coisas mais sérias aqui, Capricórnio. Eu sinto que, para alguns casos, pode ser que no momento que isso venha à tona, vai envolver, vamos colocar exemplos, poder público, Ministério Público. Pode envolver processos, boletim de ocorrência, pode também haver as separações, divórcio, em alguns casos, é claro. Mas é como se alguém tivesse criado uma falsa esperança numa outra pessoa de que algo ia dar certo, de que algo ia funcionar, ou de eu estava fazendo isso para o bem de todos, eu estava dando o meu melhor, eu estava fazendo algo para ajudar um grupo. Só que na verdade era o que estava sendo transmitido, seja publicamente, seja para uma família, seja para uma relação, é o que estava sendo transmitido, é o que todo mundo estava vendo, mas as intenções aqui estavam sendo escondidas. Então tinha coisa errada sendo feita pelas costas aqui. Alguma coisa foi sendo tirada sem que uma outra parte percebesse, ou sem que um grupo percebesse, ou sem que uma empresa percebesse aqui. E agora alguém está tendo que lidar com as consequências disso. Aqui pode ter pessoas de Escorpião, Aquário, Libra envolvidos, né? Se você tem uma empresa, um negócio próprio, um salão, algo nesse sentido, pode ser que alguém estava desviando recursos daquele local. Então se recebia um valor, mas se desviava de alguma forma. Cuidado também, pode haver situações aqui onde envolva funcionários ou um funcionário em questão que pode estar abrindo alguma queixa, algum processo administrativo por acreditar que os seus direitos foram tirados. Pode ser vocês que estejam fazendo isso. Abrindo aqui algum boletim, alguma coisa nesse sentido, para buscar aqui os seus direitos. Aqui também fala sobre alguma insatisfação emocional, então quando isso vem à tona, isso gera uma certa frustração. Tenho energia de Áries, Leão, Sagitário. Ou essa energia pode ser uma energia na qual venha representar alguma situação, ou pode realmente ter sido a pessoa responsável por trazer aqui essa falsa esperança. Ou por realmente ter criado todo esse alvoroço. Fala sobre trabalho em equipe, mas também fala de vocês tendo a visão, né, tendo a verdade sobre todos os fatos. Eu sinto que realmente aqui, independente de como as coisas vão serem seguidas em frente, existe um certo arrependimento de ter confiado em alguém, ou um certo arrependimento de ter contratado alguém,
ou de ter confiado algo importante para alguém. Mas é uma coisa que vai se encerrar, independente de qualquer coisa. Então, isso aqui parece que estava sendo repetitivo. Então, se alguém estava desviando algo, estava sendo repetitivo. Se alguém estava, por exemplo, abusando do poder que tinha para lesionar um funcionário, isso aqui está se finalizando, está se encerrando. Alguém está tendo uma finalização, as coisas elas vão se movimentar, né? Então existe de fato essa transformação acontecendo, mas existe muito arrependimento também, muitas vezes, de ter confiado em alguém ou de não ter percebido as coisas antes. E eu vou dar vários exemplos para vocês entenderem essa situação, Capricórnio. Vamos colocar que você estava ali no hospital e você estava confiando em alguém ali dentro que estava dizendo para você que tudo ia ficar bem, que o procedimento estava sendo feito de maneira certa e tudo mais. E aí você criou uma esperança muito grande numa cura, num tratamento, numa melhoria. Só que quando acontece um problema aqui, uma coisa que sai fora do controle daquilo que a pessoa disse, te quebra essa expectativa e às vezes você vai ter que recorrer a um sistema jurídico para, sei lá, por causa de danos que estão sendo causados. E aí, por mais que as coisas sejam feitas e tratadas dessa forma, você vai se arrepender muitas vezes de ter confiado nessa pessoa, né, pode ser nesse médico, nesse enfermeiro, ou qualquer coisa nesse sentido, tudo bem? Então, existe coisas aqui nesse aspecto. Às vezes você contratou uma profissional para trabalhar na sua empresa, e aí essa mulher se mostrou muito experiente, ou esse homem te mostrou muito experiente, só que essa pessoa ela estava desviando alguma coisa, ela poderia estar roubando algo do seu ambiente, ou se ela estava recebendo um pagamento e existia ali uma parte de porcentagem, ela estava ficando com uma porcentagem maior do que era a porcentagem dele ou dela, só que isso está vindo à tona de alguma forma. Ou se você trabalha para uma empresa, poderia ser que estava tendo desconto abusivos na sua conta, na sua folha de pagamento. E eu sinto que vocês vão ter assim a possibilidade de recomeçar. Só que após esse arrependimento, essa decepção, você está tentando recomeçar a sua vida, Capricórnio. Você está tentando recomeçar, está tentando se recuperar. Então, é algo que, independente do que você venha a fazer aqui, existe recomeçar de novo. Às vezes até recomeçar num outro lugar, porque você quer priorizar, você quer de alguma forma priorizar a sua saúde, seu bem-estar. Vocês estão se afastando emocionalmente de algo ou de alguém aqui. Porque houve muita decepção na situação. Aqui eu tenho energia de Áries, Touro. Mas pode ser um sócio, um chefe, um marido, um pai. Porque você não quer mais seguir em frente aqui com esses tipos de pessoa, com esse tipo de situação. Você realmente vai tomar uma postura mais séria e vai recomeçar aqui. E recomeça de uma forma confiante. Tudo bem, Capricórnio? Bom,
Então é isso que eu tenho para vocês por momento. Eu espero que dê tudo certo e que vocês tenham aí um bom período. Obrigada, Capricórnio. Tchau, tchau.